Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui no plenário, Antônio Carlos Ventura, bem como a audiência pela TV Câmara, nesta terceira sessão solene da 8ª legislatura da primeira sessão solene do ano de 2026. A Câmara Municipal de Canas agradece a todos por participarem da 4ª sessão solene referente à resolução número 2/2023, que dispõe sobre a realização de sessão solene na Câmara Municipal de Canas de lançamento da campanha da fraternidade, que neste ano tem o tema Fraternidade Moradia. Lema ele veio morar entre nós, João I, 14, solicitado através de ofício da Diocese de Lorena. Convido o prefeito municipal de Cano, Gustavo Lucena, se estiver presente, para ocupar o lugar na nossa mesa de trabalho. Convido a vice-prefeita de Cana, senhora Anália Aparecida Bruno da Silva, para ocupar seu lugar na nossa mesa de trabalho. Sendo assim, gostaria de convidar o assessor diocesano, Padre Genaro Augusto Brandão, para compor a mesa de trabalhos. O nosso vice-presidente da Câmara já está aqui com nós. Queria convidar também o vereador Alceu Júnior, primeiro secretário, se estiver presente. Convidar também o vereador Edson Afonso de Lima, o vereador Rafael, se estiver presente. Convidar também o Reginaldo, a vereadora Thalissa, o vereador Valmir Lafayette e o vereador Valdinez. Convidar também o Heraldo Eduardo da Silva para compor a mesa também. Agora, com a mesa e plenário composto, convido a todos os amigos e amigas presentes nesta sessão solene do lançamento da campanha da Fraternidade 2026 para ficarem em pé para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro.
Continuando, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão solene da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Cana. Passo a palavra ao Padre Genário Brandão para apresentar a campanha da Fraternidade 2026. Boa noite a todos. Quero agradecer desde já ao senhor presidente Laertes Zanin pela acolhida, os demais vereadores, a nossa vice-prefeita, Anália Bruno, a toda a comunidade aqui reunida para darmos esta abertura, né, da campanha da Fraternidade 2026. Subo a esta tribuna com profundo respeito e senso de responsabilidade para partilhar a reflexão proposta pela campanha da Fraternidade 2026, promovida anualmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, durante o período da Quaresma. Este ano, somos convidados a meditar sobre o tema Fraternidade e Moradia, iluminado pelo lema Ele veio morar entre nós. O Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. O tema escolhido nos conduz a uma dimensão, a uma das dimensões mais fundamentais da dignidade humana, o direito à moradia. A casa não é apenas uma estrutura física composta por paredes e telhado. Ela representa proteção, identidade, estabilidade emocional e base para o desenvolvimento social. É no lar que a criança aprende os primeiros valores, que a família encontra abrigo diante das dificuldades e que o cidadão constrói seus projetos de vida. A campanha da Fraternidade, promovida anualmente pela CNBB, é construída a partir de um método muito simples e profundamente transformador: ver, julgar e agir. Ver, o olhar a realidade com responsabilidade. O primeiro passo é ver a realidade da nossa cidade, ver as famílias que enfrentam dificuldades habitacionais, ver as moradias precárias, ver as áreas sem infraestrutura adequada, ver aqueles que aguardam políticas públicas que garantam dignidade. Não se trata apenas de números ou estatísticas, trata-se de pessoas concretas. O ver é um chamado à sensibilidade social, é a responsabilidade pública. Julgar, iluminar a realidade com princípios e valores. O segundo passo é julgar, isto é, iluminar a realidade à luz de princípios éticos, humanos e cristãos.
Quando o Evangelho afirma que Deus veio morar entre nós, recorda que o próprio Cristo assumiu a condição humana e valorizou o espaço do lar, da casa, da convivência. A doutrina social da Igreja afirma que a moradia é a expressão concreta da dignidade humana e do bem comum. Mas esse princípio não é apenas religioso. Ele está presente na própria Constituição Federal, que reconhece a moradia como direito social. Aqui, fé e política pública se encontram na defesa da dignidade humana. Terceiro, agir. Transformar reflexão em compromisso. Agir significa fortalecer políticas públicas habitacionais, planejar a cidade com justiça social, priorizar os mais vulneráveis, promover diálogo entre igreja, poder público e sociedade civil. Assumir cada um em sua função responsabilidades concretas. A campanha da fraternidade não propõe partidarismo, propõe compromisso. Compromisso com o bem comum, compromisso com a dignidade, compromisso com a vida. Quando falamos de moradia digna, falamos de justiça social. Falamos de um direito assegurado pela Constituição Federal como direito social fundamental. Contudo, sabemos que a realidade ainda está distante do ideal. O déficit habitacional, a ocupação irregular de áreas de risco, a falta de saneamento básico e a precariedade estrutural de muitas residências revelam desigualdades profundas que exigem respostas estruturais e permanentes. Não podemos tratar a moradia apenas como política setorial. Ela está diretamente ligada à saúde pública, à educação, à segurança, ao meio ambiente e à geração de oportunidades. Uma família que vive sem saneamento adequado está mais exposta a doenças. Crianças que não dispõem de espaço apropriado para estudo enfrentam maiores dificuldades escolares. Comunidades instaladas em áreas de risco convivem com a insegurança constante. Portanto, a moradia digna é elemento estruturante do desenvolvimento humano e social. O lema da campanha da fraternidade deste ano, ele veio morar entre nós, ilumina essa reflexão de maneira profundamente simbólica e transformadora. Ao afirmar que Deus veio habitar no meio da humanidade, o Evangelho nos ensina que a presença divina se manifesta na proximidade, na partilha e no cuidado com a vida concreta das pessoas. Cristo escolheu viver em um lar simples, inserido em uma comunidade, partilhando as alegrias e desafios do cotidiano. Essa verdade nos interpela. Se Deus assumiu a condição humana e habitou entre nós, como podemos ser indiferentes à situação de irmãos e irmãs que não possuem um lar digno? Como podemos ignorar aqueles que vivem à margem das políticas públicas e das oportunidades? A campanha da Fraternidade 2026, ou melhor, a campanha da Fraternidade ao longo de décadas tem sido instrumento de diálogo entre fé e realidade social. Ela nunca se limitou a reflexões abstratas, mas sempre provou ações concretas. Ao propor o debate sobre moradia, a campanha convida também os gestores públicos e legisladores a assumirem protagonismo na formulação e na fiscalização de políticas habitacionais eficazes. Cabe ao poder público
planejar o crescimento urbano de forma sustentável, investir em habitação popular, fortalecer programas de regularização fundiária, garantir infraestrutura básica e promover integração social. Cabe também fiscalizar a correta aplicação dos recursos destinados à área habitacional, assegurando transparência e eficiência. Mas a responsabilidade não é apenas institucional, ela é coletiva. Sociedade civil, organizações sociais, lideranças comunitárias e cidadãos também são chamados a colaborar, propor soluções e participar ativamente da construção de cidades mais humanas. A Coleta Nacional da Solidariedade, realizada durante a campanha da Fraternidade, simboliza esta união de esforços. Os recursos arrecadados são destinados a projetos que promovem inclusão e melhoria das condições de vida, demonstrando que a fraternidade organizada gera transformação concreta. Entretanto, mais importante que os recursos financeiros é a mudança de mentalidade. Precisamos superar a cultura da indiferença e reconhecer que a desigualdade habitacional não é apenas um problema estatístico, é uma realidade que afeta vidas, sonhos e futuros. Refletir sobre fraternidade e moradia é refletir sobre o modelo de sociedade que desejamos construir. Queremos cidades excludentes ou cidades inclusivas? Queremos desenvolvimento concentrado ou desenvolvimento compartilhado? Queremos crescimento desordenado ou planejamento responsável? Esta Casa Legislativa tem papel fundamental nesse processo. Aqui são debatidas as prioridades do município, aqui se constroem leis, aqui se fiscalizam ações do Executivo. A reflexão proposta pela campanha da Fraternidade 2026 reforça que cada decisão tomada nesta tribuna deve considerar, acima de tudo, o bem comum e a promoção da dignidade humana. Que este tema nos inspire a fortalecer políticas públicas que garantam acesso à moradia digna, que promovam justiça social e que ofereçam esperança às famílias que aguardam oportunidades. Concluo reafirmando que a fraternidade verdadeira não se limita ao discurso, ela se traduz em compromisso, em ação e em responsabilidade compartilhada. O tema Fraternidade e Moradia e o lema Ele veio morar entre nós nos lembram que a presença de Deus se manifesta quando cuidamos um dos outros e quando defendemos dignidade de cada pessoa. E aqui eu quero rapidamente testemunhar hoje da experiência que nós tivemos na Câmara Municipal de Lorena, onde o vereador Rafael Melo, ele movido, pelo Espírito Santo de Deus, ele testemunhou. O pai dele era um homem muito conhecido em Lorena. Me falta a memória agora. Muito conhecido da renovação carismática, de grupos de oração, e eles, muito irmãos, moravam de aluguel. O pai faleceu, ficaram sem moradia. A comunidade, a RCC, amigos, pessoas próximas, construíram uma casa para esta família que acabou ficando no relento. E ele testemunhou para nós essa experiência da família dele e que, de fato, isso precisa mover os nossos corações. Nós sabemos que ter a nossa casa, o nosso teto, é muito tranquilo para nós. E tantas pessoas que não têm. Tantas pessoas que batalham e não conseguem. Portanto, nós somos convidados a, movidos, impulsionados por este tema, onde a campanha da fraternidade
deste ano nos traz moradia e fraternidade, fraternidade e moradia, ele veio morar entre nós. E eu falava lá que nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Então, se nós temos Deus conosco, se nós temos Jesus no nosso coração, como o Evangelho nos diz, nós podemos oferecer aos nossos. Por isso, aqui digo a vocês que precisam ter, de fato, um olhar especial. São inúmeras situações que uma cidade tem, inúmeras problemas, mas também não pode ser esquecido, né? Que possamos transformar esta reflexão em atitudes concretas, decisões responsáveis e políticas públicas eficazes, para que cada família tenha não apenas um teto, mas um lar digno, seguro e acolhedor. Muito obrigado. Queria aqui agradecer a presença do Ricélio Augusto Isalino, ex-presidente dessa casa, ex-vereador. Obrigado, Ricélio. Continuando, a palavra de agradecimento. A palavra está franqueada para quem quiser fazer o uso dela. Vereadores, vice-prefeita. Tá. Boa noite a todos. Liga aí. Já até achei que estava ligado. Então, boa noite a todos. Gostaria aqui de agradecer ao presidente dessa Câmara, e em seu nome, agradecer a presença de todos aqui. Cumprimento todos os vereadores, cumprimento o senhor. Padre, a sua bênção. Que essa campanha seja, então, uma campanha que todos nós possamos abrir os nossos olhos, que possamos ter os olhos de Deus, né? Que a gente possa ver o próximo e fazer a ele o que a gente gostasse que fizesse para nós. Então, digo ao senhor que, assim como o Executivo, o Legislativo, estamos de portas abertas para aquilo que precisarem, aquilo que a gente possa correr atrás, a gente vai fazer, porque a gente que está à frente, então a gente quer olhar todos. O que a Prefeitura, o que todos puderem fazer, estamos à disposição. Não se hesitem em nos procurar, porque pouco com Deus é muito. E aquele pouco que você pode fazer, que pode ajudar, vai valer muito a pena, porque dignidade é uma coisa que todos nós merecemos, porque não ter moradia é uma coisa muito triste. A gente não precisa ter o que é nosso próprio, mas a gente ter algo digno, igual o padre falou, um ajudando o outro, um precisa de uma coisa, precisa de outra. Ter a moradia digna é o que essa campanha vai estar falando durante todo esse tempo. E isso aí é uma coisa que é dureza, ainda mais com essas enchentes, essas faltas de compreensão das pessoas, essa falta de olhares das pessoas. Então, se cada um unir, o que falta nesse mundo é união, porque um pouquinho que um faz, um pouquinho que um ajuda, eu acho que ajuda todo mundo. Então, eu estou aqui à disposição, falo em nome da minha casa, lá da nossa casa, falo em nome do prefeito, falo em nome aqui de todos, que sempre estarei à disposição. Conte conosco. Aqueles que vocês virem aí e estiver precisando, o que tiver ao nosso alcance, estaremos à disposição. Então, fico aqui, desejo que seja uma campanha que todos possam ver, como eu falei. Senhor, faça em nós a sua vontade, que faça o nosso coração semelhante ao vosso. É isso que eu peço sempre a Deus, que Ele nos dê força, nos dê saúde e que a gente, um pouquinho em pouquinho, possa ajudar a cada um. Então, agradeço a presença de todos, agradeço pelo convite, agradeço ao coordenador aqui dessa campanha também. Que Deus ilumine cada um de vocês e estaremos aqui para trabalhar junto. Muito obrigada. Continua franqueada a palavra para quem quiser fazer o uso dela.
Maravilha. Boa noite a todos. Boa noite, senhor Laerte, a qual eu estendo meus cumprimentos a todos os vereadores e todas as autoridades aqui presentes. De modo muito especial, Anália. Boa noite. A representação feminina é muito importante. Precisamos engrossar as fileiras desse discurso, precisamos engrossar as fileiras da presença feminina naquilo que é pertinente à resolução de tudo. Com prazer que cumprimento o Padre Genaro, recém aí convocado assessor da campanha da fraternidade dentro da Diocese de Lorena, e com muito carinho estendo aqui meus cumprimentos a vocês, canenses, comunidade, aqui presentes, líderes de pastorais, de movimento, de associações. A campanha da fraternidade, a CNBB, traz para nós uma discussão muito pertinente. Há 70 dias, mais ou menos, atrás, nós vivíamos o Natal, onde Cristo, semelhante àquilo que somos, experimentou não ter moradia. A família de Nazaré bateu e foi indicado que não havia lugar a eles na hospedaria. Imagine nós, hoje, há mais de 2000 anos, estamos vivendo isso na flor da pele. Testemunho que o Padre Genaro trouxe para nós do nobre vereador da Casa Legislativa de Lorena é muito pertinente. Parece que o problema é longe da gente. Não, o problema está aqui, no nosso lado, junto conosco. E a discussão da campanha traz para nós, no seu lema, ele veio morar entre nós. E o cartaz mostra para nós um banco de uma praça, uma estátua. Ali está o Cristo sem teto. O Cristo sem teto traz para nós um grande paradigma, quebrar o coração, sair de si. Quando a gente olha naquela imagem do banco, e por sinal, a Arquidiocese de Aparecida introduziu uma réplica dessa imagem lá no seu contexto de visitação para os romeiros, fica ali do lado da torre da igreja de Aparecida. Quem puder, nas suas andanças, nas suas visitações à casa de Nossa Senhora, tem a oportunidade de ir lá visitar a réplica ao vivo lá. Traz para nós, naquela figura, aquele espacinho vazio ali no banco. Aquele espacinho vazio ali é para nós assumirmos ele. Muitas das vezes, quando a gente fala de moradia, nós somos um tanto intransigentes. A resiliência hoje ela é muito forte. Ainda me lembro na minha fala lá hoje na Câmara de Lorena, que falava onde nós que moramos aqui na região do Vale do Paraíba, mais em particular no fundo do vale, nós viemos para a cidade de um êxodo rural, boa parte das famílias, onde os nossos avós, os nossos bisavós trabalhavam nas fazendas e partiram para a cidade em busca do novo. Muitas vezes porque a fazenda faliu, muitas das vezes porque mudou o segmento, não tinha oportunidade de mantermos mais lá, e viemos para a cidade, na conquista de um trabalho, na conquista de dignidade. E hoje, nós muitas vezes não partilhamos a vida com o nosso vizinho da esquerda, com o nosso vizinho da direita, com o nosso vizinho da frente. E aí, eu trago a importância do Código do Endereçamento Postal, o CEP. Quantas pessoas hoje ainda não têm o CEP? E devido a isso, não se abre o direito das outras políticas públicas. O CEP hoje é o principal caminho para que a pessoa tenha uma dignidade melhor, que ela chegue a ela as políticas públicas, aquilo que lhe é de direito. Exemplo, o PSF aqui desse bairro, ele atende aquelas pessoas que estão aqui nessas adjacências. Se a pessoa for procurar uma consulta no bairro, no PSF do outro bairro, ele vai ser redirecionado a servir atendido aqui, porque as políticas públicas foram direcionadas para ele naquela condição. Enfim, e muitas das vezes esse diálogo ele causa algumas intransigências, porque as pessoas têm dificuldades, tal, enfim.
precisamos estar atentos para essas coisas. A importância de trazermos isso na Casa Legislativa é a gente trazer o tema para que saiamos da zona de conforto, na busca de emendas impositivas, na busca de projetos de lei, na busca de projetos consistentes, com visibilidade ao todo, com visibilidade àquelas pessoas que mais precisam. Estarmos atentos naquilo relacionado ao tema, em áreas de APPs, em áreas de APAs, em áreas de grande risco, para que não deixamos pessoas invadirem e ali se acomodarem. E aí, quando o risco chega, muitas das vezes não temos tempo de socorrê-las. Então, o tema moradia traz para nós tudo isso. E hoje um grande paradigma também para nós, principalmente no regional que nós vivemos, a verticalização ela está sendo instituída nos nossos municípios. Hoje a nossa diocese compreende 13 municípios, e boa parte dos nossos municípios foram aí contempladas com os prédios da CDHU. E aí a gente sempre foi criado naquela dinâmica da casa plana, onde crianças corriam, faziam arte, gritavam, faziam barulho, e esse é o novo. O novo vem para nós, para reeducarmos na nova condição de moradia, onde precisamos respeitar o outro, respeitar o próximo, dentro daquilo que ele tem, dentro daquilo que ele possui. Então, é um grande desafio para nós. E ainda trago a questão daquilo que nós possamos planejar juntos, como executivo, como sociedade civil organizada, como líderes de comunidade, como pastorais sociais, enfim, independente de credo, independente de religião. Precisamos caminhar de mãos dadas, precisamos caminhar de mãos juntas para que possamos cada vez mais estar atento ao nosso próximo. E ainda quero lembrar ainda um fato assim, muito marcante daquilo que é a moradia de antes e daquilo que é a moradia de hoje. Comentei que nós viemos do êxodo rural. Alguns de vocês vão lembrar, através dos avós, dos bisavós aí, aquela questão quando a gente morava na roça. Nós não tínhamos um CEP lá na roça. Nós tínhamos lá na agência do correio uma caixinha que era comum. E aí a cartinha chegava lá para a gente, aquela pessoa que viesse na cidade passava lá, retirava as cartinhas e levavam para nós. Lembram-se disso? Hoje, a gente vê que ainda temos pessoas que não têm a oportunidade de escutar assim. Mercado Livre, consumimos muito. Se a pessoa não tem um código, não tem um CEP, ela não vai receber uma encomenda do Mercado Livre. Então, por mais simples que seja isso, mas é importante, o quanto é gratificante, o quanto que é digno a pessoa ter moradia. Então, estejamos atentos para isso. E quando vermos alguém na rua, sejamos solícitos. Preciso de ajuda? Eis-me aqui. O que posso fazer? Às vezes não precisa de nada material, precisa de um ouvido, precisa de uma palavra, precisa de um olhar, precisa de um cuidado, um zelo, um copo de água, enfim. Aqui termino agradecendo a oportunidade de agradecer essa gestão que hoje está à frente desta casa. Estamos na 3ª sessão solene. Ainda me lembro quando começamos esse trabalho de trazer a temática da campanha da fraternidade para o Legislativo. Em 2017, nós iniciamos isso lá em Cruzeiro, e aí viemos, trabalhando. Hoje, dos 13 municípios que compreende a nossa diocese, nós temos instituído dentro do Legislativo 8 casas, com a sessão solene de entronização da campanha da fraternidade, com a temática, que cada ano é um desafio. E aí já trago um spoiler. Ano que vem nós vamos falar de criança. O desafio é um tanto quanto esse que nós vivemos neste momento. Que possamos estarmos de mãos dadas, caminharmos juntos, independente de qualquer coisa resiliência que enxergamos. E possamos levar o melhor, possamos fazer um melhor entendimento para aquilo que possamos servir melhor os nossos irmãos mais necessitados.
Meu muito obrigado. Não está, não? Tá. Continua franqueada a palavra. Vou falar 2 minutinhos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. É um prazer muito grande receber vocês aqui na Câmara Municipal de Canas, né? Esse ano a campanha da fraternidade tem com mais pessoal, né? E é um orgulho para nós da Câmara Municipal, padre. Há 3 anos atrás, a gente teve a oportunidade de fazer um projeto de lei e criando, através do padre Leandro, que veio aqui, e criando uma lei municipal para a campanha da fraternidade todos os anos. Eu me lembro no primeiro ano que nós fizemos, foi sobre a fome, né? Alimentação e tal. O ano passado foi sobre o meio ambiente, e esse ano sobre a moradia. Então, em cima da campanha da fraternidade, nós aqui da Câmara Municipal criamos alguns projetos de lei visando sobre a fome, né? Criamos até o Vale Alimentação Excepcional de Natal a todos os funcionários da Prefeitura. Está ajudando no fim do ano a combater a fome, do modo do outro. Ajudamos alguns projetos sociais na Prefeitura também, em distribuição de cesta básica. O ano passado teve o negócio do meio ambiente, a campanha da fraternidade do meio ambiente. Nós aproveitamos, né, reciclar melhor o lixo da nossa cidade, dar um segmento melhor e plantando mais árvore. Então, isso fez parte do meio ambiente da nossa cidade também. E esse ano a moradia. Eu queria dizer para o senhor, padre, e para vocês que estão nos escutando, o Ricelli foi vereador, nós já viemos trabalhando sobre moradia há muitos e muitos anos aqui na nossa cidade. E de 4 em 4 anos, nós entregamos aqui na nossa cidade 50 casas, 50 moradias para pessoas que não podem ter a sua moradia. Então, é através do CDHU, através do Minha Casa Minha Vida, e já temos mais 20 casas programadas para sair. E vamos ampliar muito mais. É uma cidade pequena, a gente sabe que a moradia, ela traz algum transtorno também. Traz transtorno social, tudo. Mas nós estamos ampliando para atender todo esse pessoal. Então, o que a gente vai? Nós temos 5.500 habitantes, mais ou menos 1.000 e poucas moradias, 1.200 moradias em Canas. Quase 500 moradias são criadas depois, através desse programa de moradia para as pessoas. Isso, nossa cidade, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, em todos os tempos, tem feito um trabalho excelente sobre isso. Então, e vamos ampliar muito mais. Nós temos uma proposta para o prefeito de criar moradias para pessoas que realmente precisem mesmo, através da Prefeitura Municipal. Faz 10 casas por ano, 20 casas por ano, mas pela Prefeitura, que vai doar aquela casa, vai facilitar aquela pessoa que realmente precisa. Então, a gente está trabalhando em cima disso, é um programa já, um projeto já antigo, que a gente está querendo ampliar. E a campanha da fraternidade esse ano é um tema excelente, porque a demanda é muito grande demais. Você atende 50 famílias, tem mais 500 precisando. Então, o governo federal, o governo estadual, ele tem que ajudar os municípios a ampliar em outras cidades para criar mais moradia.
Então, eu tenho orgulho, nós da mesa administrativa, de criar esse projeto de lei e trazer para o poder público, para a Câmara Municipal, para o Poder Legislativo, esse tema, todos os temas, e vai ser uma lei que todos os anos vai ter. Vai passar esse presidente, vai entrar outro, mas a lei continua. Isso aí vai continuar. Então, a gente agradece o senhor por ter vindo hoje aqui. Nós estamos acostumados, com o Padre Leandro, que todo ano ele vem, e hoje o senhor está assumindo esse bastão, e graças a Deus, que bom que o senhor está assumindo, porque o senhor é o pároco da nossa cidade, e isso é muito bom. Então, eu que agradeço mesmo a presença de cada um de vocês aqui, e eu vou estender um convite para vocês, venham assistir a sessão de Câmara, venham acompanhar o trabalho dos vereadores, o que está acontecendo, né, na cidade, porque você vindo acompanhar daqui de perto, você sabe o trabalho de cada um e aquilo que cada um está fazendo. Então, obrigado por você ter vindo hoje aqui. Venha uma hora sossegada para você conhecer a nossa casa, as suas casas, né? Porque aqui não é minha, não é de ninguém, é a nossa casa, é da população. Então, queria, Padre, agradecer mais uma vez ao senhor, e a casa está aberta para o senhor aqui, tá bom? Obrigado. A palavra continua franqueada. Recebe, quer falar alguma coisa? Pode? Vamos lá. Não, está aberto aqui. Está aberto aqui. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. Voltando nessa casa aqui, né, depois de 6 anos, mais ou menos, matar um pouco da saudade. Queria cumprimentar também a vice-prefeita Nárnia, nosso padre. É um prazer voltar nessa casa e cumprimentar todos aqui, os membros da mesa, os amigos vereadores, o público presente, e falar desse tema tão importante, né? A gente ouviu um pouco disso aqui, trazer um pouco da política, né, dentro da fraternidade, que é uma campanha onde a gente tem que ter esse olhar voltado, de fato, à comunidade, né? Então, dentro da Casa de Lei, como o presidente bem colocou, é a casa da população. Então, aqui é a casa de toda a nossa cidade, onde a gente tem que ter a responsabilidade dos nossos atos, responsabilidade do cargo de vereador, né, que eles estão exercendo hoje, e ter essa consciência, né, que o que é feito aqui, ele impacta indiretamente em toda a vida da população. Então, aqui como membro da comunidade hoje, né, podendo participar aqui, expor minha palavra, eu queria deixar essa visão mesmo aos novos amigos vereadores, né, que a gente sabe o trabalho árduo que é de correr atrás do governo federal, do governo estadual, buscar políticas públicas, né, que voltam a beneficiar a comunidade, o bem comum. Então, aproveitar esse tema que é de tamanha importância e intensivar ainda mais esse trabalho que vocês têm de correr atrás, de buscar recursos, né, fazer parcerias através que os donos de terrenos da nossa cidade possam ter esse olhar também para poder comprar mais terreno onde possam fazer novas casas, deixar as portas abertas, porque tem recurso disponível, tem intenções públicas nisso, mas a gente precisa dar o nosso passo. Então, eu acho que é importante esse trabalho e a gente está em participação conjunta, né? Contar com a comunidade hoje também, para que a gente tenha essa visão de estar participando da vida política da cidade. Eu acho que não tem como a gente desvincular o lado religioso, social da política, porque muitas pessoas confundem, né, a política e acaba criando um obstáculo gigantesco, né, que não gosto de política, não gosto de político, e cria uma barreira gigante que acaba atrapalhando a vida em comunidade. Então, a gente como comunidade tem essa visão também,
que nós vivemos a política dia a dia. Então, desde o acordar, ao pisar na rua, a gente está vivenciando a política pública, né, que sai através dessa Câmara Legislativa, através do Executivo, e a gente poder participar disso também, ter essa visão de contribuir com o Legislativo e o Executivo e participar ativamente, cobrando, entendendo os atos que eles fazem, para que eles possam contribuir ainda mais com a cidade. E o lado social, o lado religioso, ele tem um poder fundamental nisso também, né, de estar acolhendo na parte espiritual das famílias da nossa cidade, isso em todas as religiões, aqui hoje como católico, mas também as outras religiões que possam ter essa visão de contribuir mesmo e fortalecer a união de todos os órgãos. Então, Câmara Municipal, o Executivo, a presença da Anália aqui, então estender essa audiência hoje, né, para o prefeito Gustavo, para que ele possa de fato ter também esse comprometimento com a nossa cidade, comprometimento com a nossa campanha da fraternidade, e a gente, através desse ano de 2026, conseguir algo concreto para que a gente possa ampliar ainda mais esse programa na cidade de Canas e a gente intervir para que as pessoas não passem uma situação de ficar num banco da praça, conforme está ali no cartaz da campanha. E a gente intensificar nossas orações, as nossas súplicas, né, para que a gente consiga concluir e sair dessa campanha de 2026 realizado, para que as próximas campanhas também estejam um sucesso. Então, queria agradecer, presidente, a oportunidade, né, de retomar essa tribuna. Gostava bastante dela, hein? Falava bastante. Perdi um pouco aí do time, né, um pouco do convívio aqui, mas foi um prazer estar aqui, queria agradecer, e agradecer a todos também presentes aqui. Obrigado. Acho que não vai ter ninguém mais, né? Padre, se o senhor quiser fazer as considerações finais. Apenas agradecer mais uma vez ao senhor presidente, né, pela abertura, aos vereadores que estão aqui, nossa vice-prefeita, obrigado pela presença, mas de maneira muito especial, eu acho que nós sempre precisamos agradecer a comunidade, né, agradeço a comunidade presente por estar aqui. É um povo que tem caminhado, que tem lutado, que tem buscado. Talvez estão aqui por uma intenção ou outra, que é o padre que está aqui, ok, né, concordo, mas nada impede de vocês virem, viu? É importante acompanharmos aquilo que tem acontecido no nosso município. Obrigado, né, Deus abençoe o trabalho de vocês, Deus abençoe esta casa, e que nós possamos caminhar juntos, né, como o Ricelli falou, não tem como a gente desvincular o religioso do social. Vai sempre carregar, ou melhor, caminhar juntos, né? Que assim possamos, né, trabalhar juntos para um futuro melhor, para a população de Canas, principalmente aqueles que estão chegando. Quantas crianças nós temos aqui, né? Nós possamos cuidar e fazer de uma cidade melhor para eles. Agradeço o Heraldo, que é o coordenador da campanha da fraternidade, ele que tem dado um auxílio para mim, que eu cheguei agora, estou aprendendo, né? Mas, graças a Deus, nós estamos caminhando e está dando tudo certo. Deus abençoe, Deus lhe pague a todos. Obrigado. Antes de encerrar, eu queria convidar os presentes aí para uma recepção aí depois do término, aqui dentro, tá? Tem alguma coisinha aí. Nada mais havendo se tratar, dou por encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos. Tá? Tira uma foto do pessoal, né?